boa tarde a todos. Renata, João, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês e discutir um tema tão importante que, na perspectiva de futuro próximo, tem uma capacidade de impactar demais a vida das pessoas. E, sempre que eu tenho oportunidade, eu destaco, onde eu falo, o papel das agências regulatórias, particularmente a Anvisa, é importantíssimo nesse cenário todo, porque é a estrutura que garante a segurança e eficácia desses produtos, dessas tecnologias para a saúde. E o convite que me foi feito, ao qual normalmente eu agradeço, é para falar um pouco sobre produção e qualidade no aspecto da engenharia tecidual. E por conta do que nós temos desenvolvido e do compartilhamento desse tempo com a professora Maria Eugênia, eu vou puxar um pouquinho mais para a questão da qualidade e as preocupações que vêm estimulando os institutos nacionais de metrologia no mundo todo a colocar muita energia, muita atenção a esse tema. E separei nesse tempo um breve comentário sobre a questão da reprodutibilidade, como que ela impacta a gestão da qualidade, passar um pouco pelas boas práticas de cultivo celular, comentar sobre o documento 211 da OECD e a RDC 508 da Anvisa, e fechar convergindo os elementos da engenharia tecidual com essa prévia que eu vou apresentar. E, no final, destacar alguns aspectos gerais que eu acho que vale a pena a atenção, né? É evidente, tem muita informação hoje no mundo acerca da crise de reprodutibilidade. As evidências são crescentes, são inquietantes e tem um impacto enorme, não só pelo fato de impactar recurso financeiro investido. Há artigos que destacam que entre 50% e 90% do investimento é jogado no lixo. Essa crise ela é reconhecida por mais de 90% dos cientistas num estudo de Monia Baker recente, e um fator de confundimento importante é que ela contribui, impacta na controvérsia científica. Isso leva a uma insegurança importante dos gestores do financiamento, dos governos, insegurança dos cientistas e dos reguladores com relação à qualidade da informação. E nessa crise de reprodutibilidade, os principais componentes que comprometem a reprodutibilidade dos estudos são os reagentes biológicos e materiais de referência não confiáveis utilizados nos estudos, que são responsáveis por cerca de 36% dos trabalhos não reprodutíveis, o desenho experimental inapropriado, muitas vezes realizado por pessoal não suficientemente treinado ou conhecedor dos truques, dos detalhes relativos aos diversos métodos de desenhos experimentais, a análise inadequada dos dados e, pior, ainda que tendo dados bons, o relato dessas informações se dá de forma incompleta, enviesada, que leva ao confundimento. E, no final, também os erros na aplicação dos protocolos operacionais padrão estabelecidos. Está definido de uma forma, mas a execução não segue aquele planejamento inicial. E, agravando essa situação toda, nós temos que os requisitos regulatórios são distintos daqueles normalmente encontrados na ciência. E muitas vezes nós temos o cientista desenvolvendo propostas, soluções, produtos que serão submetidos ao crivo dos agentes regulatórios. E nessa transição surgem grandes distensões. Por exemplo, a preocupação com metodologia, ela tem um foco na cabeça do cientista e nem sempre é aquele foco que o regulador exige. E ainda, nós temos situações em que, no caso dos produtos terapêuticos avançados, os produtos da engenharia tecidual, eles requerem métodos para sua avaliação de segurança e eficácia, que devem ser padronizados, mas quase nunca estão disponíveis em guias, em normas internacionais ou compêndios de farmacopeias, gerando, então, uma situação onde a crise de reprodutibilidade se torna ainda mais evidente. E como combater essa situação? Uma possibilidade, algumas contramedidas relevantes se relacionam à transparência dos estudos, nos quais a clareza maior, explícita dos métodos, dos resultados, dos dados brutos são claramente e completamente apresentados. A necessidade de validação formal dos métodos analíticos
contribuindo para uma confiança maior nos resultados. E o que tem crescido nos últimos anos, eu vou destacar bastante isso hoje, é o relato padronizado dos estudos in vitro e in vivo, de forma a garantir ou minimizar o risco de que todas as informações necessárias, relevantes, sejam de fato disponibilizadas, quer seja nos artigos científicos, quer seja nos dossiês, nos documentos que embasam a submissão de pedido de registro. E tudo isso, é claro, acontecendo num arcabouço onde existe um sistema de gestão da qualidade. E falar em qualidade é um desafio importante. Nem sempre é fácil definir o que é qualidade. Algumas vezes a gente diz, olha, meu trabalho tem qualidade, eu uso qualidade de ponta, trabalhamos com alto padrão de qualidade, mas o que isso tudo quer significar? Que é fazer muito bem? É fazer muito rápido? É fazer muito sofisticado? Na verdade, nada disso. O contexto da qualidade implica fazer de forma constante, conhecida e controlada um determinado processo que atende requisitos de um determinado cliente. Pode ser, no caso, o regulador. E numa taxa aceitável de erro. É impossível, ou virtualmente impossível, o erro zero. Mas ele deve ser conhecido, dimensionado e controlado de uma forma transparente, robusta e com base no método científico. Avançando um pouco mais, nós encontramos a definição da garantia da qualidade na OMS, que diz que é um conceito abrangente que cobre todos os temas que individualmente ou coletivamente influenciam a qualidade de um produto. Também, conforme a ISO 9000, podemos entender a qualidade como parte da gestão da qualidade focada em fornecer a confiança de que os requisitos de qualidade serão atendidos. E aí a gente cai numa situação muito forte. Podemos até confiar em Deus, mas todos os outros têm que trazer dados, trazer informações robustas. Isso foi uma citação de Edward Deming, lá no início, no final do século passado, e atualizamos esse pensamento com um comentário de Thomas Hartung, que foi um antigo diretor do Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos e hoje dirige o Centro de Alternativas aos Testes com Animais lá na Johns Hopkins, o Thomas Hartung. E ele diz que a ciência que não é relatada é apenas uma atividade de lazer. Quando a gente olha ao longo do tempo a evolução do conceito de qualidade, a gente percebe uma mudança brutal, fica muito claro a evolução constante, aprimoramento constante desse conceito. Eu vou destacar aqui alguns elementos mais interessantes. Lá no início dos anos 1900, a discussão que aparecia era a seguinte: olha, eu faço parafuso. Agora, ia ser bom se esses parafusos fossem sempre do mesmo tamanho. Ou seja, a preocupação estava no desempenho interno da empresa e em entregar com constância e reprodutibilidade aquele produto. Logo em 1915, a partir das iniciativas de Henry Ford, o conceito de qualidade por inspeção 100% foi estabelecido. E aí todos os produtos eram sistematicamente testados. Isso implicava, claro, em tempo e custo. E à medida que a evolução industrial foi avançando, surgiu, então, em 1940, o conceito da inspeção amostral e a utilização de estratégias estatísticas para avaliar parte da amostra e extrapolar, inferir que o resto da cadeia de produção estava funcionando bem. Em 1950, houve uma evolução com o foco na qualidade por controle de processo, e em vez de se preocupar apenas com a qualidade do produto, o complexo produtivo como um todo passou a ser avaliado, e isso foi fortemente impulsionado pela corrida espacial, pela escalada nuclear, pois a qualidade do processo era fundamental para se prevenir o erro. Não era admissível não chegar à Lua, a nave passar direto, ou no desenvolvimento das estratégias nucleares, um erro causar uma explosão descontrolada. Então, era preciso que o processo garantisse a previsão de erros e eles fossem mitigados. Já nos anos 70, uma situação que surgiu foi a seguinte: olha, eu quero um parafuso de 3/8, mas que a empresa A fornecesse um parafuso igual,
nas mesmas características que a empresa B e a empresa C. A comparabilidade entre os diferentes produtos era mandatória. Surgiu aí a ISO, a Organização Internacional de Padronização, desenvolvendo diferentes estratégias e protocolos e normas para garantir a comparabilidade entre os produtos. Em 78, a preocupação já veio no sentido de identificar laboratórios que tivessem que pudessem gerar resultados mais confiáveis. Surgiu, então, a ISO Guia 25, estabelecendo requisitos técnicos para os laboratórios de teste, e aí ainda na forma de recomendações. Em 94, a situação era diferente. Um determinado interessado em comprar um produto queria ter informações sobre a qualidade daquele produto, mas sem se preocupar com a gestão. E aí, a gestão da qualidade foi impulsionada pela publicação da ISO 9001, onde uma terceira parte verificava se um determinado fornecedor tinha requisitos de qualidade estabelecidos. E a grande mudança é que passa da recomendação para a obrigação de atender um determinado conjunto de especificações. Em 99, a preocupação foi que uma determinada instalação de teste, de fato, tinha a competência, a capacidade de realizar aquele teste. E desenvolveu-se, então, criou-se, então, a 17025, na sua primeira versão, estabelecendo os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Nesse meio tempo, veio também, tivemos também, um pouco antes, a publicação pela OECD da BPL, das boas práticas de laboratório, preocupadas em estabelecer uma responsabilidade ao laboratório de testes toxicológicos, preocupados, então, em que um determinado conjunto de estudos fossem realizados em condições rastreáveis, confiáveis, de documentação adequada e competência técnica adequada para a confiança nos resultados. Em 2005, algumas revisões foram implementadas e a 17025 foi atualizada, e também em 2015 houve um realinhamento de toda a estrutura da ISO com relação à garantia da qualidade, integrando, alinhando a ISO 9001 com a ISO 17025, estabelecendo então os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. E, por fim, nos últimos anos, intenso esforço tem acontecido em relação a mitigar as fragilidades decorrentes na área da biotecnologia, da terapia celular, da medicina regenerativa. Foram publicados documentos focados nas boas práticas de cultivo celular, no guia para métodos in vitro, e também a produção de documentos preocupados em padronizar o relato desses ensaios. E a gente tem aqui no Brasil, na RDC 508, a publicação das boas práticas de cultivo de células para a terapia celular e pesquisa clínica. E nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Então, após esse breve histórico, a gente percebe que a gestão da qualidade, a garantia da qualidade tem um papel-chave no processo como um todo. Aí eu quero reforçar, embora tenho certeza que vocês já tenham conhecimento dessas distinções, a separação entre garantia da qualidade e o controle da qualidade. Eles são aspectos do mesmo processo, mas com focos distintos. Quando, por um lado, a garantia da qualidade olha o processo como um todo, primando pela sua qualidade e determinando um caráter mais preventivo e implicando em um bom sistema de gestão da qualidade que inclui nesse processo treinamento, supervisão, avaliação e constantes auditorias e análise crítica. A garantia da qualidade é uma atividade de verificação que busca verificar se você está fazendo a coisa certa, do jeito certo, para prevenir erros. Por outro lado, o controle de qualidade tem foco no produto no produto final. É uma ferramenta corretiva que procura identificar e corrigir erros ou problemas no produto. O controle de qualidade é uma atividade de validação que valida o produto em relação aos requisitos ou especificações
podemos chamar de avaliação da conformidade, e visa identificar e corrigir erros. Esses requisitos ou especificações são definidos pelo produtor, mas quase sempre atendendo a um regulador, de forma que o produto garanta a sua segurança e eficácia. Ilustrando aqui um exemplo na área dos produtos de engenharia tecidual, nós temos aqui uma situação onde o produto de engenharia tecidual autógeno é desenvolvido para o tratamento de situações clínicas muito bem definidas, e entre a coleta e transporte da amostra até a disponibilização do produto, várias etapas são necessárias, como o processamento, a associação com matriz ou produtos biológicos, a configuração do produto na sua forma acabada e o transporte e implantação no paciente. A garantia da qualidade olha para esse processo como um todo, identificando os pontos críticos, os métodos analíticos necessários para evidenciar a segurança e qualidade das células, por exemplo, em termos de sua quantidade, morfologia, viabilidade, pureza, autenticidade, entre outros fatores, mas também dos biomateriais, das moléculas biológicas, dos insumos químicos necessários para o processo. Na outra ponta, o controle da qualidade avalia unicamente o produto, confrontando suas características e propriedades com os requisitos ou especificações previamente determinados, tendo muita clareza quanto aos limites aceitáveis para a adequada funcionalidade pretendida. É nesse arcabouço que o produto deve atingir os requisitos de avaliação da conformidade, de forma que possa, então, ser liberado para a aplicação clínica. Há diversas formas ou diversas ferramentas relevantes para melhorar a gestão da qualidade. Destaco aqui 7 muito úteis e relativamente simples, plenamente aplicáveis aos processos relativos aos produtos de terapia avançada. O primeiro deles é o fluxograma. Eles são importantes para a transparência e clareza na identificação das etapas e pontos críticos do processo como um todo, os quais devem ser associados a métodos analíticos e indicadores de controle de qualidade de cada etapa, permitindo assim o acompanhamento passo a passo ou nos passos críticos de todos os elementos necessários para a qualidade do produto final. Outra ferramenta são as cartas controle, importantes para o monitoramento de medidas críticas e que demandam decisão de ir ou não ir para a próxima etapa. Esse exemplo que eu trago para vocês aqui é da quantificação do diâmetro de esferoides produzidos no nosso laboratório. Nós estamos preocupados em garantir que o processo de produção dos esferoides, a partir do mesmo número de células, resulte em esferoides de tamanho definido. É possível verificar que, ao longo dos diferentes processamentos, nós temos uma média histórica atingida e estabelecemos como limites de segurança e de rejeição 2 desvios padrões acima ou abaixo dessa média para atenção, para a preocupação, e atingindo 3 desvios padrões acima ou abaixo, aquele produto é descartado. Então, as cartas controle permitem verificar ao longo do tempo esses indicadores. E eles são muito importantes quando não existe um material de referência ou um padrão estabelecido para determinado procedimento. Então, a série histórica que o laboratório adquire ao longo do processo é um balizamento interno importante para a decisão de ir ou não ir para a próxima etapa. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta de qualidade que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Ela permite ainda identificar fatores importantes para a determinação das fontes de incerteza de uma determinada medida. No caso aqui, a incorporação de vermelho neutro por células viáveis. Quando possível, e na área biológica nem sempre isso é possível e é um dos focos importantes da pesquisa na metrologia mundial, o cálculo de certeza de medição, particularmente associados a materiais de referência, nos ajuda a definir melhor o intervalo de confiança para uma determinada medida. E aí eu puxo aqui a lembrança, de que não existe um valor verdadeiro. Qualquer medida
realizada por qualquer tecnologia nos dá uma área, uma faixa, uma região na qual o valor verdadeiro se encontra. Essa faixa destacada em amarelo aqui na apresentação. O valor médio representa a média das medidas, mas de longe não representa o valor verdadeiro, que está em algum lugar nessa faixa. E à medida em que nós expressamos essa média em função do intervalo de confiança e, quando possível, em função da incerteza associada àquela medida, nós temos uma maior segurança na decisão entre aceitar ou rejeitar um determinado procedimento. Aqui eu quero destacar que quanto maior o intervalo de confiança, quanto mais amplo o intervalo de confiança em torno de uma média, provavelmente menor é a capacidade do método ou pequeno é o tamanho amostral. Aumentando o tamanho amostral e diminuindo as variáveis que interferem com o método, nós tendemos a encontrar um intervalo de confiança menor, o que nos dá maior segurança na comparação entre grupos experimentais, por exemplo. Eu quero destacar aqui a questão da contagem celular que eu comentei há pouco, no início da nossa conversa. Nós temos hoje, através da ISO, 2 normas internacionais preocupadas com a contagem celular, que, embora seja uma atividade absolutamente rotineira no laboratório de biologia celular, ela é um dos aspectos mais críticos para os produtos avançados terapêuticos, porque ele está diretamente associado ao número de células que vão executar a atividade esperada, e elas têm ainda que estarem viáveis. Determinar o número de células e a sua viabilidade é um desafio tremendo, pois há muitos fatores que convergem para a variabilidade das quantificações. A ISO produziu, então, essas 2 normas. A primeira, que dá orientações gerais para os métodos de contagem de células, já está internacionalizado pela BNT, em português. A segunda parte, que detalha o desenho experimental e as estratégias estatísticas para quantificar o desempenho dos métodos, está em fase de tradução. E, em paralelo, os diversos institutos nacionais de metrologia, na qual o Brasil também se insere, estão desenvolvendo um estudo piloto objetivando determinar uma estratégia para a determinação da incerteza de medição da contagem, seja por métodos manuais ou semiautomáticos, de forma a produzir um caminho, uma rota que melhore a precisão e a exatidão desses procedimentos, agregue uma incerteza de medição e, portanto, maior confiança nas medidas realizadas, gerando para a indústria, para o acadêmico e para os reguladores maior confiança na decisão sobre os resultados obtidos ou apresentados. Temos ainda as fichas de verificação que auxiliam na documentação e na evidência de controles de equipamentos, procedimentos e do ambiente, e devem estar sempre disponíveis e preenchidos para acompanhar os diversos processos. Destaco também a importância dos histogramas e diagramas de dispersão como ferramentas de avaliação histórica de resultados chaves durante um determinado procedimento, e muitos dos quais podem ser utilizados para a decisão de rejeição ou aceitação da preparação, seja em função da frequência de células viáveis num determinado procedimento ou no percentual de células viáveis também em função, por exemplo, do tempo de congelamento. Então, a quantidade de células viáveis é aqui o ponto-chave para aceitar ou rejeitar determinado produto na etapa do processo. E, por fim, o diagrama de Pareto, ele é um registro que auxilia a identificação e a frequência de falhas ou causas de rejeição de geração do produto durante o processo produtivo. Aplicando-se a regra de 80-20, é possível identificar quais são os eventos responsáveis por 80% das rejeições, e isso permite o gerenciamento dos pontos críticos e atenção, controle e melhoria do produto. Para o regulador, esses pontos críticos são foco especial de atenção no processo para identificar não conformidades ou, ao contrário, se evidenciar a qualidade do produto. Bem, o desafio regulatório não para na identificação dos aspectos
técnicos ou mais mensuráveis do processo. Ele também está relacionado, ou também sofre efeito da análise dos relatos dos dossiês. Ainda, na área de produtos de terapias avançadas, é muito forte, é muito importante a utilização de argumentos reputados em publicações científicas. E aí, embora nós tenhamos uma quantidade enorme de publicações em vários temas do conhecimento, os argumentos reputados em publicações científicas nem sempre têm a confiabilidade, a robustez necessária para sustentar determinadas afirmações. E aí, evidências contundentes têm mostrado que é necessário cada vez mais estar atentos aos vieses capazes de comprometer a confiança nos resultados dessas publicações. Para isso, é fundamental considerar os níveis de evidência científica, bem como os potenciais vieses que interferem nesses relatos. Nós temos aqui nessa pirâmide a revisão sistemática as meta-análises como maior evidência. Nos estudos in vitro e in vivo, embora não haja níveis de evidência estabelecidos, nós temos ferramentas como o Arrive e o ToxAR Tools que nos ajudam a identificar vieses e fragilidades nesses estudos. Assim, com o uso crescente de dados in vitro, essas abordagens têm que se adaptar também à informação in vitro. A qualidade das diferentes estratégias apresentadas segue um conceito de qualidade única para todos os elementos da cadeia de valor da informação in vitro. Apenas bons, relevantes modelos de células podem ser usados para contribuir para construir testes significativos, que devem ser adequadamente descritos juntamente com seus resultados para permitir a avaliação de seu valor para a integração da evidência de modo a alcançar um resultado que responda à necessidade da informação. Nenhum elemento da cadeia da qualidade pode ser fraco, caso contrário, as informações necessárias não serão obtidas de forma adequada. Obviamente que muitos elementos se superpõem nesse processo, e, em primeiro lugar, porque os princípios da garantia da qualidade e o controle de qualidade são universais e também se aplicam às culturas celulares. Num mapa bastante ousado, é possível verificar que entre o modelo celular e a informação necessária ao regulador, há um amplo espaço para desenvolvimento e risco de confundimento. Em um ambiente de boas práticas de laboratório, incluindo as boas práticas de cultivo celular, as boas práticas de cultivo de células humanas para fins terapêuticos, os procedimentos operacionais padrão e a validação dos métodos são etapas fundamentais. E ainda a harmonização dos relatos baseados no peso da evidência e nas estratégias integradas de testes podem contribuir para a obtenção de evidências integradas para determinados desfechos, informando adequadamente, tanto ao desenvolvedor quanto ao regulador, a adequação daquele processo, de forma a permitir, então, aceitar ou rejeitar aquele determinado produto e com base no seu desempenho. Nós temos, como eu destaquei no início, que muitos processos ainda de avaliação de segurança e eficácia não estão padronizados ou estão contidos em normas, guias e farmacopeias. Isso nos leva a uma preocupação ainda maior com relação à forma de receber o relato desses estudos, apresentando transparência, validação, no ambiente de gestão da qualidade. Algumas iniciativas foram realizadas, vou destacar aqui o documento 211 da OECD, que estabelece princípios gerais para atender essa finalidade. E no caso do Brasil, nós temos na RDC 508 uma publicação muito importante, descrevendo muito bem os requisitos necessários para as boas práticas de cultivo de células humanas para fins terapêuticos. Destacando aqui, não vou aprofundar nesse caso, mas o Centro de Tecnologia Celular, ele tem a responsabilidade, o Centro de Processamento Celular tem a responsabilidade de garantir a qualidade e a segurança das células e dos produtos de terapias avançadas. São 3 grandes grupos de terapias avançadas, né? A terapia celular avançada, a engenharia tecidual e a terapia gênica, e o documento traz um balanço muito bom, um equilíbrio muito bom entre as questões de gestão da qualidade e os aspectos técnicos, mostrando preocupações com as ações de controle de qualidade, a variabilidade dos diversos processos devem ser mantidos
controlados e dentro de limites aceitáveis muito bem estabelecidos e com frequentes auditorias internas. E, nos aspectos técnicos, destaca-se a preocupação com as instalações, equipamentos, insumos, procedimentos controlados e validados, processos e pontos críticos, recursos organizacionais apropriados, além de documentação e contemplação dos aspectos éticos. O Guia 211 da OECD, ele trata de diversos pontos, vários deles também contidos na RDC 208, mas ele trata esse documento trata de uma forma bastante superficial, genérica, e o que se observou que a aplicação desse guia, principalmente na Europa, causou muito confundimento tanto a acadêmicos, cientistas da indústria e de governo. Eles, ao tentar implementar a documentação do Guia 211, verificaram que cientistas sêniores tinham muita dificuldade, praticamente nenhum jovem cientista conseguia entender totalmente os requisitos da 211. E, por conta disso, os autores desse trabalho, liderado pelo Marcel Leste, buscaram desenvolver uma ferramenta que garantisse que todas as questões fossem muito bem entendidas no Guia 211, pudessem ser plenamente preenchidas pelos cientistas, gerando relatórios robustos, relevantes para uma determinada decisão. É possível verificar aqui que o produto gerado, o ToxTemp, aborda os mesmos os mesmos elementos do Guia 211, mas traz um conjunto mais amplo de questões que são detalhadas em subitens e que aparecem de uma forma bastante detalhada na caracterização da amostra, de forma a garantir ou aumentar a chance de que todas as informações relevantes com relação àquele método estivessem absolutamente disponíveis, tanto para avaliação científica como avaliação regulatória. E isso se mostra particularmente importante no campo da engenharia tecidual, onde nós temos uma convergência de diferentes fatores, como os diferentes tipos celulares utilizados nos diversos produtos, a associação com materiais os mais diversos possíveis, sejam de origem biológica, seja de origem sintética, com diferentes estratégias de estruturação, de arcabouço para esses materiais, através da autoformação, da impressão 3D, da bioimpressão e também da associação de fatores de crescimento. Esse mundo complexo que envolve todos esses fatores acabam demandando um conhecimento profundo das células e dos materiais envolvidos nesse processo. É importante se definir, então, as especificações, os atributos críticos de qualidade, marcadores precisos e que permitam a caracterização total dessas células. Esse conjunto de informação vai facilitar o refinamento do processo de manufatura e produção dessas células, melhorar a reprodutibilidade, desenvolver padrões de dados para descrever as características celulares e resultados de teste, e ainda auxiliar a identificação de atributos críticos da qualidade, ampliando a compreensão dos desfechos clínicos. Para isso, aspectos morfológicos, bioquímicos, biofísicos e funcionais devem ser melhor compreendidos. E, no final, nós temos, na dinâmica da engenharia tecidual, a combinação de um profundo conhecimento das células, com uma profunda caracterização do hospedeiro e também de fatores externos que contribuam para a manutenção desses fatores, como armazenamento e transporte. Conhecendo melhor esse sistema, será possível, então, desenvolver processos seguros e eficazes. Nesse mundo complexo, é necessário a evidência da identificação terapêutica precisa, da identificação celular quanto à morfologia, fenótipo, proliferação, a potência desse produto de tecnologia avançada, conhecimento sobre a expansão celular, em quantidade e viabilidade dessas células, limites de impurezas celulares, através de marcadores, impurezas e contaminantes como endotoxinas, agentes adventícios e bactérias, estabilidade genômica, cariótipo, além da estabilidade dos produtos em função da armazenagem. No final,
a gente tem essa citação do Michael Crichton, que exibe bastante a preocupação atual nesse momento. Mais do que consenso, o que a gente precisa é de reprodutibilidade. E reprodutibilidade sem gestão da qualidade é praticamente impossível. Então, finalizo aqui a apresentação, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição à frente para as questões. Muito obrigado.